O paradoxo do hedonismo significa que quanto mais você busca a própria satisfação, menos você encontra a própria satisfação. Só que para entender o que essa frase quer dizer, eu preciso de mais tempo para te explicar. Vamos falar hoje sobre sentido da vida, transcendência e como é que a gente encontra isso na prática. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Eu queria estabelecer minha reflexão aqui a partir de dois momentos. Eu quero relatar para vocês, ler mesmo de fato aqui um texto que eu fiz quando o Ulisses ia nascer, meu filho, e em seguida eu quero pegar um trecho de uma aula específica do Núcleo de Formação Filosófica, cujo título é Qual é o Sentido da Vida? E eu quero estabelecer reflexão com base em dois filósofos contemporâneos aqui, para explicar para você o paradoxo do hedonismo, tá bom? Então, esse aqui é o texto que eu fiz para o Ulisses no dia 11 de dezembro de 2022, tá vendo? Tem um horário aqui em cima. 3 de dezembro, né? De 2022, na verdade. Transcendência não é o que vai além deste mundo, é o que vai além de nós mesmos. Um dos momentos únicos da existência humana é quando percebemos que a plenitude não reside em querer perpetuar nossa vida individual. Antes, está em perceber que a vida não se esgota em uma semi-reta que vai de nosso nascimento à nossa morte. Eu sei que eu não sou grande coisa, eu sei que logo logo acabo, eu sei que ninguém sentirá minha falta em poucos anos após minha morte. Isso, porém, não é motivo suficiente para não querer viver. Ver menos valor na vida porque acaba é tão sem sentido quanto não enxergar valor nesta xícara de café e nesta barra de chocolate amargo que degusto agora. Ambos acabarão, mas que delícia é saboreá-los enquanto dissolvem na boca. Não quero que durem para sempre. Que tortura seria se durassem para sempre? Uma eternidade a café e chocolate amargo intermináveis na boca, que desgraça! Eles são valiosos justamente porque acabam, porque são temporários, porque esse momento agora é único. No tempo limitado que temos, no entanto, é possível ir além de nós mesmos. É possível gerar e cultivar outra vida. Parte da condição humana, aliás, é passar o bastão. É ajudar outra a nascer, desenvolver-se e se expandir por conta própria. Chegou a nossa vez, eu e Evelyn seremos pai e mãe do Ulisses ou da Aurora. A gente não sabia ainda se seria menino ou menina. Seja bem-vinda, criança. Nos seus 3 primeiros meses de vida, faremos de tudo para que sua existência seja plena de amor, de coragem e de honestidade. Eu estava falando aqui especificamente sobre a transitoriedade do sentido e o quanto esse sentido precisa ser além de nós mesmos. Eu estava defendendo no texto que para que algo seja o sentido da nossa vida, ele não precisa ser um sentido absoluto, que dure para sempre. Ele pode ser um sentido transitório, como uma xícara de café, por exemplo, é transitória e naquela transitoriedade ela não perde o valor. Não que a xícara de café seja o sentido da nossa vida. Eu estou dando um exemplo de que ser transitório não implica perder o valor. Eu estava falando de transitoriedade porque eu sei que o Ulisses vai crescer e vai seguir a própria vida, assim como eu cresci e segui minha própria vida em relação aos meus pai e mãe. E quando ele fizer isso, ele não será mais o sentido da minha vida, ele não preencherá mais esse papel. E tá tudo certo. Estava defendendo essa ideia aqui. Estava defendendo também, de quebra, que é o que eu quero desenvolver mais nesse vídeo, é que seja qual for o sentido, ele precisa não se restringir a quem eu sou individualmente. Ele precisa ser além de mim. E é isso que dá o paradoxo do hedonismo. Parece ser a ideia mais intuitiva do mundo de que quanto mais você satisfizer aquilo que você individualmente quer, mais feliz você é, né? Só que essa ideia não é verdadeira. É isso que eu quero explicar aqui para vocês, com base na aula que eu fiz sobre o sentido da vida lá. E eu venho para cá. Essa apostila aqui, ela faz parte, quando você entra lá no núcleo, né, na trilha de filosofia especificamente, o núcleo tem mais de uma trilha, né, tem a de técnicas de estudos, mas a de filosofia, lá no curso Problemas da Filosofia, no módulo Sentido da Vida, que é o último módulo, o módulo 7. Só tem uma aula. Aqui nessa aula, especificamente,
eu pego essa ideia. E aí eu vou pegar já o meio da apostila, tá? Não vou dar a aula inteira aqui de novo, não é a ideia. Mas é o seguinte, deixa eu só dar um preâmbulo aqui antes de chegar no texto. Falar em sentido é falar em finalidade e é falar em valor. Algo tem sentido, quando algo tem finalidade, eu estou me dirigindo para alguma coisa, e essa coisa para a qual eu me dirijo tem um valor. Ou seja, eu trabalho, isso é uma finalidade, isso tem um valor, que é o dinheiro. Isso não pode ser o valor da minha vida como um todo, porque o dinheiro não serve, na verdade, como uma finalidade última. Ele serve mais como um meio para outras coisas. Pagar conta, viajar, comprar roupa e por aí vai. O trabalho, portanto, não é exatamente o sentido da vida. Ele é uma finalidade, ele traz valor, mas esse valor não é um valor último. Seja qual for o sentido da vida, ele precisa ter uma finalidade valiosa, última. E última no sentido de para além de mim mesmo. Para além de mim mesmo. Essa ideia do para além de mim mesmo vai ficar clara com base na Susan Wolff e no Peter Singer. São os filósofos que eu quero abordar aqui. Então dá uma olhada. No texto seguinte, a filósofa Susan Wolff faz referência ao mito de Sísifo. Trata-se da parte da mitologia clássica grega, trata-se de parte da mitologia clássica grega, perdão. Castigado pelos deuses, Sísifo foi condenado a passar a eternidade a empurrar um enorme pedregulho pela encosta ascendente de uma montanha. Ao chegar ao cimo da montanha, o pedregulho cai e volta à posição inicial, o que obriga Sísifo a recomeçar a tarefa. Certo? Esse é o mito. E aqui é Susan Wolff falando. A ideia de uma distinção entre uma vida com sentido e uma vida sem sentido não é equivalente à diferença mais óbvia e incontroversa entre uma vida que é subjetivamente satisfatória ou enriquecedora e outra que não é. Quando perguntamos se as nossas vidas têm sentido, não estamos a fazer algo totalmente introspectivo. E quando procuramos uma forma de dar sentido às nossas vidas, não estamos à procura do comprimido da felicidade. A vida de Sísifo, perpetuamente condenado a carregar um pedregulho por um monte acima que depois caía outra vez, tem sido caracterizada como um paradigma da ausência de sentido, porque é uma finalidade sem valor nenhum. Se imaginarmos que Sísifo encontrava uma perversa satisfação nessa atividade repetitiva e inútil, como é o caso do comentário de Albert Camus, lá no final, né, do mito de Sísifo, do seu texto. É preciso imaginar Sísifo feliz. Ela faz referência ao Camus sem citar o Camus. Então, não é claro se pensamos que, nesse caso, a sua vida tem mais sentido ou se, pelo contrário, é mais miserável. Por que ela fala isso? Porque, ainda que eu imagine Sísifo feliz, isso não torna o que ele está fazendo de fato algo com sentido, porque isso não torna automaticamente o valor daquilo um valor realmente existente. O Sísifo pode ser só alguém que se engana. E alguém que se engana, ou seja, tomando a realidade por uma coisa que na verdade ela não é exatamente a imagem que nós temos de alguém que encontrou sentido. É a imagem, aí sim, de alguém que, na verdade, vive uma vida mais miserável ainda, porque ele está se auto-enganando, pobre coitado. Percebe? Então, o sentido não pode ser algo que eu atribuo de uma perspectiva inteiramente subjetiva, pessoal. Ele precisa ser algo para além disso. Tá? A questão é pensar se esse algo precisa ser absoluto, transcendente, ou pode ser alguma coisa no meio. E embora voltar para lá. Embaixo, eu dou mais uma explicação e insiro o Peter Singer. Tá? Isso significa que dar sentido à nossa vida implica procurar algo mais do que a mera felicidade subjetiva. É por isso que, por vezes, falamos da verdadeira felicidade por oposição a uma felicidade ilusória que resulta de viver uma vida sem contato com a realidade que nos rodeia. Eis como o filósofo Peter Singer esclarece esse aspecto. A maioria das pessoas não seria capaz de encontrar a felicidade ao decidir deliberadamente gozar a vida sem se preocupar com ninguém nem coisa alguma. A maioria das pessoas não seria capaz de encontrar a felicidade ao decidir deliberadamente gozar a vida sem se preocupar com ninguém nem coisa alguma. Os prazeres assim obtidos pareceriam vazios e em pouco tempo tornar-se-iam insípidos, né? Sem sabor. Procuramos um sentido para a vida que vá para além do prazer pessoal e sentimos-nos realizados e felizes quando fazemos as coisas que consideramos plenas de sentido.
Se nossa vida não tiver sentido algum além da nossa própria felicidade, é provável que, ao conseguirmos aquilo que julgamos necessário para essa felicidade, constatemos que a própria felicidade continua a escapar-nos. Veja, é ou não é verdade que, em grande parte das vezes que nós passamos um tempo ansiando alguma coisa que nos trará grande alegria, grande prazer, grande contentamento, no momento em que conquistamos, em seguida, nós nos sentimos vazios de novo, entediados de novo? O Schopenhauer, inclusive, trata isso como se fosse um pêndulo, né? A vida é um pêndulo entre a ânsia de conquistar e o tédio de possuir. A ânsia de conquistar e o tédio de possuir. Esse é o pêndulo do Schopenhauer. Isso acontece não com qualquer coisa, e talvez esse seja o erro do Schopenhauer. Isso acontece com satisfações subjetivas. Quando a gente quer apenas satisfazer aquilo que a gente acha que quer satisfazer, isso se esvai assim. Seja comprar uma camiseta, comprar um celular, comprar um computador, comprar um carro, comprar uma casa, viajar para Paris. No momento em que a gente consegue, aquilo perde o encanto. Aquilo perde o encanto. Ao passo que há pessoas que, por exemplo, militam numa luta política sem receber nada e adquirem sentido aí. Frequentam a comunidade eclesiástica, né, de qualquer igreja que você quiser, pagam muitas vezes para frequentar, o dízimo, por exemplo, e sentem sentido ali. Muitas pessoas, por exemplo, passam a vida inteira dedicadas a seja lá o que for, uma causa social, uma causa política, uma causa religiosa, e encontram sentido ali. Por mais que sofram, por mais que fiquem tristes, por mais que muitas vezes encontrem barreiras, encontram sentido ali. Por quê? Por quê? Essa é a questão aqui. Continuemos. Tem-se dado o nome de paradoxo do hedonismo, olha lá, ao fato de as pessoas que procuram a felicidade pela felicidade quase nunca a conseguirem encontrar, ao passo que outras a encontram numa busca de objetivos totalmente diferentes. Não se trata, por certo, de um paradoxo lógico, mas de uma tese sobre o modo pelo qual chegamos a ser felizes. Quanto mais você busca a felicidade, mais a felicidade se afasta de você. Mas não é qualquer felicidade, aqui embaixo eu explico. É tentador pensar que quanto mais pensarmos exclusivamente em nós mesmos e na nossa felicidade pessoal, maiores serão as probabilidades de sermos genuinamente felizes. Mas uma vida humana exclusivamente dedicada à felicidade pessoal não produz felicidade pessoal. Daí o nome paradoxo do hedonismo. Mal se alcançam os objetivos exclusivamente pessoais pelos quais lutamos, desaparece o valor que tais objetivos pareciam ter. E isso acontece porque não podemos evitar olhar objetivamente para nós mesmos. E se os objetivos pelos quais lutamos eram exclusivamente pessoais, e se os objetivos pelos quais lutamos eram exclusivamente pessoais, não iremos ver qualquer valor objetivo neles. A nossa vida parecerá, assim, objetivamente destituída de sentido. Deixa eu parar aqui e explicar mais um pouco. Quando o valor, quando a satisfação é eminentemente pessoal, a questão do auto-engano sempre se coloca. Sempre se coloca. Eu me lembro que tem uma cena da Matrix em que o Cypher, que é um dos rebeldes, está negociando com um agente, o Smith, para delatar, para denunciar, para trair o seu movimento, para que o Smith, que é um agente da Matrix, consiga saber a sua localização e vá lá e desmantele a revolução, ou não a revolução, mas a revolta, os rebeldes. E aí tem uma cena em que eles estão na Matrix, num restaurante, e o Cypher está cortando uma carne suculenta, e aí abocanha a carne e fala assim, o engano, né? Eu quero ser enganado para sempre. Tá? Ele está querendo dizer assim, eu denuncio os meus companheiros em troca de você me dar uma vida confortável na Matrix em que eu não me lembre de nada. Eu prefiro ser enganado do que viver uma vida real, sofrida. Muita gente se identifica com o Cypher. Porém, o Cypher não é um personagem que seja admirável. Ele é um personagem desprezível. Se você se identifica com o Cypher, tem alguma coisa errada. Percebe? O Cypher é desprezível. Na trama ele é desprezível. Entende? Ele não é admirável, louvável, imitável. Ele é desprezível.
Então, se você prefere uma vida de auto-engano a uma vida real, genuína, é estranho. Não é que é errado e certo, é estranho, entende? É por isso que essa argumentação do valor para além do valor subjetivo é uma discussão interessante, porque a discussão para além do valor subjetivo é, no fundo, uma discussão sobre qual que é a maneira que nós temos para estarmos um pouco mais certos, não absolutamente certos, de que não nos auto-enganamos. Não nos auto-enganamos, percebe? E é por isso que o sentido da vida requer finalidade valiosa maior que nós mesmos. Finalidade valiosa maior que nós mesmos. Parece ser muito estranho, mas é assim que parece que nós funcionamos, que quanto mais nós nos deslocamos de nós mesmos em busca dessa finalidade valiosa, mais ela é preenchedora e preenche sentido. Então, quanto mais nos deslocamos do exclusivamente subjetivo, aquilo que é prazer para mim, satisfação para mim, mais eu me aproximo da satisfação para mim e prazer para mim. É incrível isso, né? É por isso que eu gosto da palavra transcendente. Transcendente. Aquilo que vai além de. Né? Transcender é ir além de. O transcendente não precisa ser o absoluto, como Deus, por exemplo. O transcendente só precisa ser maior que nós mesmos. Meu filho é transcendente a mim. Ele é maior que eu. Ele é mais importante que eu. Ele vai além de mim. Minha família é transcendente a mim. Ela é maior que eu. Ela vai além de mim. Ela é mais importante que eu. E para muita gente, não para mim, causas políticas são transcendentes. Causas religiosas são transcendentes. Causas sociais são transcendentes. Mas ter essa transcendência, esse além do mero subjetivo, individual, singular, parece ser um requisito para ter uma vida com sentido. Percebe? Então essa é a ironia de viver só pela própria satisfação. Quando você vive só pela sua própria satisfação subjetiva, você não encontra sua própria satisfação subjetiva. Esse é o paradoxo do hedonismo. O que você acha sobre esse assunto? Você concorda ou discorda? Coloca aqui nos comentários, vamos continuar a conversa. Se você quer minha ajuda para aprender mais sobre esse sentido da vida e outros tópicos filosóficos, o Núcleo de Formação Filosófica talvez seja a escola que você esteja buscando. Se você quiser conhecer o Núcleo de Formação Filosófica, quanto tempo você passa lá, quais são os preços, quais são os cursos exatamente que tem lá dentro, o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não se esquece, você é o que pensa, fica com Sócrates.